Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Estamos iniciando aqui a parte da tarde do nosso simpósio. Debates muito ricos, interdisciplinares, e dando continuidade à nossa programação, aqui hoje nós vamos discutir agora, das 14 às 16 horas, inteligência artificial e governança técnico-política. Temos aqui conosco o Marcelo Finger, da Universidade de São Paulo, Sivaldo Pereira, da Universidade de Brasília, e o Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. A gente já fez aqui alguns acordos prévios, cada um vai ter em média de 15 a 20 minutos para falar, fazer suas apresentações. Antes eu quero dar só um aviso paroquial que tempos pandêmicos faz com que nós tenhamos crianças em casa, então se vocês ouvirem algum barulho de alguma coisa de criança aqui, não se assustem, pode ser, com certeza, tenho quase certeza que é aqui. Olá, Rosária, boa tarde, aqui na minha casa, então fiquem tranquilos que a gente vai tentar mediar as duas coisas aqui simultaneamente, tá? Um obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando. Marcelo, vamos começar contigo? 15 a 20 minutos aí, você pode iniciar, se quiser se apresentar melhor também, sem problemas, e pode fazer sua apresentação também. Te agradecemos a estar conosco aqui no nosso simpósio. Vamos lá. Obrigado. Só para deixar bem claro que eu estou há mais de ano participando de reunião remota, eu nunca vi uma reunião que não teve alguma interferência doméstica. Então, se não tiver, eu vou cobrar de você aí, porque a coisa aqui esse é o novo normal e absolutamente... Eu já tive reunião na Índia, que o neném começou a chorar na Índia e tudo bem. É igual em qualquer lugar do planeta, tá? Então, não se importe. Meu nome é Marcelo Finger, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação, trabalho com inteligência artificial aí, sei lá, 30 e muitos anos, tá? Eu sou professor titular do Instituto de Matemática e Estatística da USP e, desde o ano passado, nós estabelecemos um centro de inteligência artificial, é o C4AI, é o Center for Artificial Intelligence da USP, e eu sou o pesquisador principal desse centro, no qual eu coordeno a parte de processamento de linguagem natural. Eu vou projetar aqui a minha tela. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Estamos vendo sim, Marcelo. Tá. Então, eu fiz uma pequena apresentação aqui sobre cyberdilemas. Eu vou ficar contando o caso aqui para instigar vocês, basicamente sobre como é consequente as ações da inteligência artificial hoje em dia. Então, eu estou mais preocupado com como é que a gente vai lidar com os problemas que nós mesmos criamos. Tá? Então, vou fazer uma introdução. Primeiro, vou falar só uma palavrinha sobre o que é o marco legal brasileiro, LGPD. Aí, eu vou apresentar alguns cyberdilemas e alguns desenlaces. Ou deixar no ar, para falar a verdade. Não vou concluir nada. Tá? Então, a minha ponto de vista é que... Por que a gente tem que falar de ética em computação? O meu curso de inteligência artificial e o meu curso de processamento de linguagem natural, a primeira aula é sobre ética. Para ninguém falar que eu só falei depois. Tá? A primeira aula é sobre ética e eu vou pincelando sobre esse tema ao longo do curso. E a última aula também foi sobre ética. No caso, aí foi o professor Juliano Maranhão que veio falar com muito mais propriedade do que eu. Tá? Mas eu tenho uma posição muito firme de que a ética tem que ser ensinada para quem está na linha de frente, no caso da computação, aí, quem está programando, porque é ele que toma as decisões impactantes muitas vezes. Tá? Então, a tecnologia ela vem para expandir limitações humanas. Ela está aqui o tempo. Sempre a tecnologia foi empregada pelo homem e criada pelo homem para expandir suas limitações. Isso desde a agricultura, quando a gente mudou a forma de viver, em vez de ser nômade, ficou fixo e mudou a forma de produzir e se alimentar comida, tá? Expandindo as limitações humanas de conseguir comida, tá? A escrita, então, foi uma expansão da memória humana violenta, a princípio criada para, como uma ferramenta de contabilidade. O cérebro humano conseguia mais se lembrar
quantas cabeças de gado tinha, quantas ovelhas, quantas espigas de milho, e aí foi evoluindo até que aqui nós temos o Código de Hammurabi, então a escrita foi usada então para escrever e promulgar leis. Também a navegação foi uma invenção humana que expandiu os horizontes, foi a primeira grande globalização. Você podia trazer na sua casa produtos feitos a uma distância inimaginável de uma pessoa percorrer e voltar para casa em tempo hábil. Então, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico nos ocupa e afeta a nossa forma de viver há muito tempo, tá? Então, essas invenções, elas provocam profundas mudanças, tá? Elas afetam a vida de populações inteiras e é normal que cause muita discussão. É o que nós estamos fazendo aqui, discutindo isso aqui, tá? E a mesma coisa para a inteligência artificial. É uma tecnologia que afeta a vida das pessoas, causa mudanças e a gente tem que discuti-la. Eu estou inserindo isso como mais uma evolução da humanidade, não é nada de diferente, é só mais uma, tá? A moderna, tá? E por que a gente fala de computação e ética, né? Porque tudo que afeta a vida das pessoas, ela envolve decisões éticas, tá? Então, como a vida das pessoas vai ser afetada com a inteligência artificial, já que nós estamos falando isso aqui? Bom, primeiramente, agora tivemos a inteligência artificial, eu não vou entrar em detalhes técnicos, eu estou fugindo dos temas técnicos, de certa forma. Eu vou pular para o marco legal, que é uma coisa razoavelmente nova, tá? No Centro de Inteligência Artificial, nós temos como objetivo até aprender a usar a lei, tá? Ninguém sabe como é que usa essa lei, a lei é nova, está em vigor aí, é uma surpresa para todo mundo, é uma novidade para todo mundo, e nós estamos desenvolvendo pesquisas e sendo observado, tá? Como é que a gente usa a lei, como é que a gente está fazendo esforço para se enquadrar. Frequentemente, as nossas reuniões, a gente chama a ajuda dos advogados. É muito estranho, eu estou me sentindo muito sério, porque agora, quando eu preciso tomar alguma decisão, eu preciso falar com um advogado, mesmo de pesquisa, tá? E os advogados estão escrevendo artigos sobre a nossa forma de falar. Não só isso, como eu acabei de receber um e-mail dizendo que um paper sobre o nosso trabalho de análise de voz, sobre o uso de voz e inteligência artificial, acabou de ser premiado numa conferência sobre inteligência artificial e legislação, tá? Então, isso aqui é realmente importante para a gente. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei que entrou em vigor em agosto do ano passado, tá? Ela pretende estabelecer uma segurança jurídica para promover a proteção dos dados pessoais. Ela não importa se os dados são processados ou estão no Brasil ou estão fora, importa se os dados pessoais dos cidadãos do Brasil estão sendo respeitados, tá? E ela define o que são os dados pessoais e impõe limites para o partilhamento legal desses dados. Então, o que são dados pessoais? Tá? Dados pessoais são informações que permitem identificar direta ou indiretamente uma pessoa viva. Então, já não se aplica com dados de pessoas mortas, pela definição da lei, tá? E, além disso, tá? Na prática, o que é isso? Então, você tem coisas que identificam a pessoa como nomes, RG, CPF, gênero, blá, 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 endereço pessoal, hábitos de consumo, etc. Uma série de coisas que permitem identificar a pessoa. Isso só pode ser partilhado, hoje em dia, com a autorização das pessoas que estão vivas, tá? Então, basicamente, e a lei, obviamente, impõe sanções, uma série de coisas, mas o espírito da lei é a proteção de dados pessoais, ela toma uma certa preocupação em definir o que são isso. A lei ela é inspirada na lei europeia de dados ela já está em vigor e as pessoas estão tentativamente vendo como é que faz para usar a lei, como é que eu faço para me enquadrar nessa lei. Não pode... E eu vou deixar a lei aqui de background, e eu queria começar a contar uma série de historinhas aí, que são cyberdilemas, tá? Então, outro dia eu me deparei aí com um museu numa cidade que eu nem sabia que existia, uma cidade chamada São Petersburgo, mas não é na Rússia não, é na Flórida mesmo,
onde eles fizeram um museu para o Salvador Dalí. Uma coisa fantástica que eles fizeram, um negócio chamado Deepfake, é que tem um painel aí, que eu estou mostrando na foto, com o Salvador Dalí, em que ele aparece falando, interagindo com o público. O público pode fazer pergunta, ele responde, e é utilizada uma técnica de deepfake baseada em fotos dele, obviamente animadas por computador, uma voz de um artista, ele fala meio espanhol, meio francês, tudo isso misturado em inglês, e no final ele até tira uma selfie com quem está na plateia, e a pessoa pode comprar ou recebe, não sei, a foto dele com as pessoas. Uma coisa meio tecnológica. Aí é muito interessante isso, sabe? Basicamente, não tem consequência nenhuma, é uma atração. Aí eu até fiquei sabendo que existia a cidade, que existia o Museu do Salvador Dalí com isso aqui. Porém, se você tem um potencial de uso desse tipo de tecnologia em campanhas políticas e para atrapalhar a vida da gente, mais ainda para embolar a disponibilização de informação, isso pode ter consequências muito, muito sérias. Tá? Além disso, eu queria falar sobre um clássico da área de crítica da inteligência artificial, que, na verdade, ela foi feita antes desse boom da inteligência artificial, em 2016, só pelo uso de algoritmos. Então, é uma crítica ao uso de algoritmos feito pela Cathy O'Neil, que tem um nome simpático de Weapons of Mass Destruction. Como é que você pode fazer programas enviesados, tá? Aqui, no caso do livro, a maior parte dos programas são enviesados pelo viés dos programadores, pelas decisões que eles tomaram, pelas coisas que eles não notaram que podiam estar acarretando as atitudes dela. E hoje em dia, com o Deep Learning, é até pior, porque os dados enviesados é que entortam tudo e você nem tem noção, muitas vezes, do que está contido nos dados. Então, basicamente, os algoritmos eles amplificam os preconceitos, tá? Por exemplo, estudos médicos em que todos os pacientes são homens, como se isso fosse razoável, só esqueceu representatividade de 50% da população, principalmente a falta de transparência nos algoritmos usados, tá? Então, a gente fica preocupado se, no uso de inteligência artificial, quem vai ser o gerador de confiança. Quando você vai numa consulta com um médico, você tem uma confiança no médico, é ele que é o gerador da confiança, você pode mudar de médico, perder a confiança, etc. Tá? E tem um artigo recente do professor Glauco Orbix, da Sociologia da USP, tá? Que ele fala que a transparência está no centro da construção de uma IA ética. Então, para levar em atenção essa necessidade de transparência ao utilizar essas ferramentas, qual dado foi utilizado, qual algoritmo foi utilizado. Quanto mais transparente, maior a chance de você conquistar uma postura ética frente aos algoritmos. Tá? E aí começam a aparecer problemas que as pessoas não sabiam que tinham. Então, aqui nós temos um artigo da Microsoft que ela percebeu o seguinte, alguém da Microsoft percebeu. Há anos eles gravam tudo que a gente faz no site. Então, você está lá no Bing, logado com o seu nome, eles registram posição a posição do seu mouse na tela. Para que eles querem isso? Sei lá. Registram tudo, isso e muito mais, tá? E perceberam que tinham pessoas que começaram a fazer muitas perguntas sobre mal de Parkinson, doença de Parkinson na internet. E perceberam também que se você... quando essas pessoas começam a fazer esse tipo de pergunta, se você for olhar nos mapas por onde o mouse dela percorre a tela 2 anos antes, com 2 anos de antecedência, você é capaz de, com algum grau de acurácia não trivial, assim, entre 70% e 80%, prever que a pessoa vai começar a fazer perguntas sobre o mal de Parkinson. Ou seja, de alguma forma não muito bem explicada, a Microsoft tem a informação para você hoje, se você vai começar a desenvolver o mal de Parkinson daqui a 2 anos. Tá? Então, isso, por um lado, é uma invasão de privacidade, por outro lado, é um dilema. Será que a Microsoft ela pode
avisar você, olha, querido, você tá num grupo de risco, tem alta probabilidade de você desenvolver mal de Parkinson. Faz alguma coisa agora antes que seja tarde demais, que essa é uma das doenças que você pode postergar o seu avanço tomando uma série de atitudes. Será que a Microsoft tem a obrigação? Ou mesmo se ela não tiver, será que ela pode falar isso? Como é que você faz? Você tem uma forma de inferir sobre o estado da pessoa totalmente remota aqui. Então, isso causa uma série de dilemas éticos aqui. Isso aqui ainda está fraco, mas a coisa está avançando, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nós temos um caso aí que um criminoso foi detectado pelo genoma dos parentes 30 anos depois do crime, tá? Esse saiu no New York Times aqui em julho de 2019, tá? O cara foi identificado como criminoso 30 anos depois. O genoma do sêmen da vítima foi comparado com o genoma, não do cara, mas de 2 primos de segundo grau que disponibilizaram o genoma deles na internet, tá? Então, obviamente, aqui não é IA, mas é uma violação de privacidade, ou sei lá, sem computação, esse tipo de comparação nunca poderia ter sido feita, tá? E os dados permitiram identificar a identificação do parente, tanto de um lado quanto do outro, cruzaram, foram lá na árvore e viram quem é que era o parente, e por invasão de privacidade descobriram quem era o assassino aí de um crime 30 anos depois, tá? Isso aqui começa a ter umas possibilidades, umas coisas que a gente nunca pensou, tá? Aí nós temos outros problemas de IA. Então, aqui nós temos os famosos carros sem motoristas, carros que se autoconduzem, tá? Carros autônomos. Isso aqui é uma foto da década de 50 com um carro da década de 50 e um jogo da década de 50, acho que é um jogo de ludo, sei lá o quê. Mas já desde aquela época o pessoal já imaginava em carro autônomo, tá? E a pergunta é, qual é o maior bloqueio aqui para que os carros como esse possam ganhar as ruas? Será que é um problema de aquele dilema, se você vai causar um acidente, vai matar o passageiro ou não matar o passageiro? Será que o fato de você matar o passageiro impede que carros autônomos tomem as ruas? Eu, particularmente, acho que não. Os carros matam o passageiro o tempo inteiro, eles estão aí na rua há muitas e muitas décadas, tá? Então, esse fato de você matar alguém não impede que um carro autônomo venha circular, tá? Será que um acidente que atropela pedestre, tem aqueles dilemas, quem você atropela, 2 velhinhas, não sei mais quem, uma bobagem toda que eu não consigo entender qual a graça disso aí, não sei aonde que leva esse dilema. Eu também acho que os carros atropelam gente, tem um monte de carro na rua aqui, então acho que isso não é o que vai contra a autonomia dos carros. Acho que a maior força contra a autonomia dos carros é um atentado. Imagina que você consegue hackear os carros, você faz... você pega aí, sei lá, tem algum grupo aí que está meio bravo com o STF, hackeia 200 carros autônomos e joga eles contra o STF, faz algum atentado terrorista como esse. Ou outras coisas simples, como só você no seu carro, o cara hackeia seu carro, leva você para a beira do abismo, fala, se você não fizer uma transferência por Pix para minha conta agora, eu acelero o carro e jogo você no abismo, tá? Se eu que estou aqui sentado em casa já consegui pensar nisso, imagina quem é profissional do crime para imaginar fazer uma coisa dessa. E aí, só saber da possibilidade de fazer isso, falar, eu não entro nesse carro, nem a pau. Isso aqui diminui fortemente a minha... Não é nem a possibilidade de morrer ou de ser atropelado pelo carro. O problema é se o carro for hackeado. Como é que acontece? O mau uso da tecnologia. Como é que você faria para evitar isso no caso da autonomia? Tá? Então, esse aqui é um dos maiores pontos contra a autonomia dos carros, na minha opinião. Tá? E eu já falei muito dos problemas dos outros, deixa eu falar dos problemas que eu mesmo crio. Tá? Então, aqui tem o projeto Inspira, tá? Que é um projeto que eu coordeno no momento, que foi motivado pela Covid-19, para detectar insuficiência respiratória pela voz. Tá? É uma forma não invasiva, tá? Você gravaria, a ideia é para fazer a triagem de pacientes, o cara está em casa, não sabe se precisa ir para o hospital ou não,
a insuficiência respiratória é o que leva a pessoa a ser internada para receber oxigênio, para precisar ser entubada, etc. É o sintoma mais grave, porque você tem um sintoma de hipóxia silenciosa, a taxa de oxigênio no sangue cai e a pessoa não sente, ela é silenciosa, e quando chega no hospital já devia ter ido faz tempo. Então, a nossa ideia é fazer um sistema que reconhece a presença de insuficiência respiratória, não de COVID, mas de insuficiência respiratória na voz, e aí pode auxiliar na triagem. Eu falo para o cara, fica em casa, você não está com nada sério ainda, ou soar um alarme e fala para aguarda aí que alguém da área de saúde vai entrar em contato com você, porque a gente detectou que você pode estar precisando ir para o hospital. Tá? Marcelo, então, você tem mais 3 minutos. Tá bom, tô acabando. Isso é uma coisa absolutamente factível, tá? Com nosso algoritmo atingiu até o momento 91% de acerto para isso. Então, nós temos isso aqui. Só que, por outro lado, o outro lado da moeda é que você pode inferir o estado de saúde de alguém agora com isso, sem a permissão dela, sem o conhecimento dela, porque alguém gravou a voz dela, sabe-se lá como, e isso pode ser detectado da mesma forma como o caso lá do assassino, que foi detectado muitos anos depois. Você vai ficar sabendo o estado de saúde dela agora, muitos anos depois, através de uma gravação que você nem sabe que foi feita, tá? Então, mas, na verdade, isso aqui não é um problema só nosso, isso é um problema da tecnologia. Esse baixo grau de invasão para fazer um exame, ele se opõe a uma alta chance de violação de privacidade. Isso acontece com tudo, inclusive com a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, eu acho que o desprezo das questões éticas, ele pode trazer um novo inverno da inteligência artificial. Se a gente não endereçar as questões éticas, a área inteira pode ir para o buraco, como já foi 2 vezes antes da gente chegar aqui. Eu não tive tempo de contar esse histórico da área, tá? E a minha opinião é que nós, da área, temos que assumir essas responsabilidades. Faz parte da formação dos profissionais de computação e também dos seus parceiros aprender a lidar com a proteção dos desvios éticos. Então, nós temos que formar os nossos alunos, nossos programadores, e formar eles a formar os parceiros nossos, quem trabalha com a gente, quem a gente emprega a tratar desses desvios éticos. É isso, muito obrigado. Muito bom, Marcelo. Muitas questões. Eu fiz algumas anotações aqui, que eu tenho uma série de questões para depois dialogar com vocês. Realmente há um dilema aí entre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Só um ponto sobre os carros autônomos, eu creio que além da questão ali porque eu acho que realmente é comum, né, a batida de carro, né, seja com humanos ou com, enfim, um carro não dirigível por uma pessoa humana, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é a imputabilidade do suposto crime da batida, né? Se você é um motorista, você está ali imputável, né? Você é uma pessoa. Se você não tem ninguém, como é que fica esse suposto Quem é que você vai batida, né? processar? Exatamente. Quem vendeu o carro? Quem fabricou o carro? Quem programou o carro? Quem é o culpado? Então isso aí é um dos problemas. Esse é o problema para a área jurídica, que também é importante. Bom, muito obrigado, Marcelo. Eu passo agora a palavra para o professor Sivaldo Pereira, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Sivaldo, está com você. Okay. 20 minutos, meu amigo. Bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, gente. Vou compartilhar aqui minha tela. Está aparecendo aí já? Para vocês? Não? Ainda não. Ainda não, Sivaldo. Ainda não, Sivaldo. Ainda não. Bom, todo mundo deve estar indo aí, em alguns minutinhos vai aparecer os slides. Vamos ver. Algum movimento aí? Apareceu? Sim. Mas ainda está abrindo, está preta ainda a tela. Para mim, pelo menos. Já vai avançando aqui, já vai dar o tempo também, está ser bem. Ok. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Esse simpósio é importantíssimo, é a terceira edição desse simpósio, está crescendo cada vez mais. Parabéns, estão todos envolvidos. A Cristiana Freitas que pensou nesse simpósio, realizou o simpósio. Acho que ela, todo mérito aí também por manter o simpósio existindo mesmo com a pandemia. Então, acho que é uma vitória também, é importante a gente enaltecer essa questão, certo? Vamos lá, então. Bom, a minha ideia aqui eu já falar um pouco, há vários temas que nós podemos falar sobre IA, sobre inteligência artificial. Eu vou falar sempre IA, certo? Porque a gente usa a sigla, né? Porque é inteligência artificial muito longo. Então, quando falar IA, já sabe o que é sistema de inteligência artificial.
há várias questões que nós podemos debater sobre IA e política, IA e democracia. Eu estou, no meu pesquisa, fazendo várias pesquisas sobre isso e publicando algumas coisas também sobre isso já, enfim. Eu vou tocar especificamente em um elemento específico, que é a ideia de IA e governança digital e em relação ao Estado, certo? Então, minha ideia aqui é discutir especificamente a questão dos problemas e desafios que o Estado no sentido governo mesmo, Estados em geral, certo? Tem diante de si nos próximos anos, certo? Então, são questões que já estão nascendo, questões que precisam ser, de algum modo, resolvidas e pensadas, certo? Então, eu vou falar, então, dessa relação entre IA, governança digital, e Estado, e governo, ok? Primeiro, algumas premissas aqui, certo? Uma questão só que eu gosto de pontuar, né? Eu sou da área de comunicação, mas eu tenho a minha vida anterior foi muito na área de computação. Então, antes de ser na área de comunicação, eu era da área de computação, então eu sou meio híbrido nesse sentido. Então, tem um ponto de fala que eu acho que é importante ressaltar. Bom, primeiro eu vou falar um pouco de premissas, certo? Falar um pouco de premissas no sentido de que algumas questões que nós temos que ter em mente quando falamos de IA e as suas repercussões hoje, problemas na sequência, falar dos problemas que se envolvem especificamente a relação entre Estado e IA, certo? E cidadão, e no final falar um pouco dos desafios que nós temos à frente em relação a essas questões, ok? Então, vamos considerar esses 3 tópicos aqui. Bom, primeiro, premissas, certo? Então, algumas coisas nós precisamos entender e compreender em relação aos sistemas de IA. A primeira questão é que sistemas de IA são sistemas avançados de processamento e análise de dados estatísticos, certo? Então, a gente pensa muito em robôs, pensa muito em sistemas autônomos, mas no fundo, são um grande sistema robusto e potente para análise de dados estatísticos de forma rápida, certo? Para identificar padrões, certo? Repetir coisas, processos e desenvolver padrões também, certo? E tomar decisões baseadas nesses padrões identificados. Então, no fundo, nós estamos falando de dados, estamos falando de estatística, tá? E a máquina faz esses cálculos e toma decisões baseadas nesses padrões estatísticos. Então, é importante ter em mente que mesmo quando nós falamos, por exemplo, em sistemas por exemplo, chatbots de linguagem natural, nós estamos falando de estatísticas, falando, no fundo, de variáveis numéricas e matemáticas. Okay? Outra questão importante que nós temos que ter em mente é a ideia de repetição. A ideia de repetição é a mola propulsora dos sistemas de IA, certo? Então, os sistemas de IA, eles conseguem repetir coisas, algoritmos em geral têm esse poder, né? O poder de repetir coisas, fazer com que coisas aconteçam indefinidamente enquanto houver energia naquele sistema. Então, há uma tendência em relação aos sistemas de IA de gerar repetição. Eu acho que tem algum microfone aberto, né? Acho que deve fechar por um, pode ser interessante. Então, a repetição, ela envolve poder, certo? Então, quando eu consigo fazer com que pessoas repitam coisas que eu desejei que elas repetissem, isso envolve poder. Então, na prática, quando você consegue fazer com que grandes multidões ou grupos repitam coisas que você planejou, isso é poder, e os sistemas de IA e os sistemas de algoritmos têm essa função, têm essa característica. Então, é um elemento importante que é essa relação entre repetição e poder que a gente tem que ter em mente. Terceiro, sistemas de IA são baseados no passado, certo? Então, sistemas de Big Data, sistemas de IA são baseados no passado, ou seja, dados, coisas que aconteceram no passado. Embora a gente tenha uma perspectiva de que há uma ideia muito preditiva de sistemas de IA, né, de prever coisas que vão acontecer, no fundo, a gente está olhando para o passado e tentando perceber como o passado pode se repetir, certo? Então, os sistemas de IA são sistemas, de algum modo, de algum certo nível, conservadores em certos aspectos. Porque, na verdade, nós pegamos dados, nós consumimos a realidade que existiu e nós acreditamos que ela vai se repetir se as condições se repetirem novamente. Então, no fundo, os sistemas de IA eles tendem a ser conservadores em diversos níveis. Outra questão importante, como premissa, depois essas premissas vão ser resgatadas de algum modo em relação aos problemas e desafios, certo? Que algoritmos e sistemas de IA, eles parecem nos oferecer aquilo que desejamos, certo? Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, tanto plataformas ou mesmo análises de pesquisas, artigos ou coisas desse tipo, partir do pressuposto de que algoritmos e sistemas de IA, eles oferecem o que nós desejamos, eles captam, né? Aquela velha história, por exemplo, que se fala na Amazon ou em outros tipos de plataformas, né, que desejam um livro eles preveem um livro que você quer, eles te dão um livro que você quer, certo? Mas no fundo, isso é uma visão superficial, certo? Porque no fundo, se nós olharmos do ponto de vista ontológico,
Na verdade, o que os sistemas de IA oferecem não é necessariamente aquilo que nós desejamos, mas, na verdade, oferecem aquilo que nos tornam estáveis, certo? Então, na prática, os sistemas querem que nós nos tornemos estáveis, previsíveis, certo? Então, essa é a imagem do filme Matrix, né, que um pouco como metáfora interessante de pensar aqui. Justamente estáveis, ou seja, o quanto você pode sugar, digamos aqui. Curioso que Matrix é uma coisa curiosa, né, que na ideia do filme, na ficção, os corpos são presos, né, conectados, e ali eles extraem energia, certo? Só que isso aí é uma metáfora para dados para mim hoje, certo? Então, no fundo, os sistemas de IA querem nos tornar dispositivos, como dizia o Heidegger. O Heidegger dizia que nas técnicas antigas, por exemplo, você criava uma ponte, certo? E a ponte era um dispositivo, a ponte é um dispositivo do rio, certo? Então a ponte é um dispositivo que auxiliava você a atravessar o rio de uma cidade para outra, de um ponto para o outro. Com os sistemas tecnológicos, com a tecnociência, por exemplo, com as hidrelétricas, isso se inverteu. Então, por exemplo, um rio, ele é um dispositivo da usina hidrelétrica, certo? Então, a usina hidrelétrica se apodera do rio, suga o rio, se apodera dele e torna o rio um dispositivo do seu sistema, certo? Então, aqui, quando quando os níveis dos rios baixam, né, esse dispositivo ameaça, por exemplo, é um dispositivo que falta no sistema, né? Então, essa é a questão da vazão de água. Então, há uma tendência em sistemas de IA de nos tornarem dispositivos, certo? No sentido de que não existe sistemas de IA se não existirem dados, certo? Os dados são combustíveis. Então, no fundo, há uma tendência de nós nos tornarmos, de algum modo, os corpos ou mentes que vamos alimentar esses sistemas a partir dos dados que nós produzimos. Então, a metáfora dos corpos presos é um pouco mais sofisticada do que isso. Na verdade, nós estamos livres, mas, sim, de algum modo, alimentando esse sistema a partir de dados. Então, IA, ainda continuando as premissas, sistemas de IA lidam com coisas, certo? E com pessoas. Então, é importante fazer essa distinção. Por quê? Quando os sistemas de IA lidam com coisas, é menos controverso, certo? Então, por exemplo, se o sistema de IA ele ajuda você a economizar energia no prédio, por exemplo, certo? Então, ótimo, isso é bacana, então isso é importante que aconteça nesse sentido. Não há poucas questões éticas envolvidas nesse sentido. Mas quando sistemas de IA lidam com pessoas, quando eles julgam pessoas ou quando avaliam pessoas, ou de algum modo, por exemplo, um sistema de IA de previdência que vai te dizer se você tem ou não direito à aposentadoria. Então, mudou muito a questão do objeto. Então, aí é a questão mais sensível. Então, é importante a gente diferenciar essas duas questões. Alguns analistas, inclusive, acham que os sistemas de IA só deveriam lidar com coisas, não com pessoas, certo? Embora é uma posição mais radical. Mas acho importante fazer essa distinção, porque uma coisa é um sistema lidar com a energia de um prédio, outra coisa é lidar com o direito de alguém que pediu a aposentadoria, certo? Então, são coisas distintas que devem ser tratadas de forma distinta. Como eu falei agora há pouco, né, dados são combustíveis para IA. Sem dados, não há IA, certo? Então é importante pensar nisso, porque não existe, o sistema não é mágico, você não cria um sistema e ele funciona. Você precisa treinar a base de dados, você precisa ter base de dados para treinar o algoritmo, certo? Então o algoritmo é treinado a partir dessa base de dados. E essa base de dados ela passa um valor nesse sentido, ou seja, só existe IA se existe dados, e os dados somos nós. Então nós passamos a ser um ativo importante para o sistema de IA funcionar para gerar predição e outras questões que sistemas de IA e eficiência que os sistemas de IA geram. Os sistemas de IA são intermediários e devem ser tratados como tal. Então, quando a gente vive na comunicação, né, a gente fala muito de intermediários, então essa é uma forma de mediação. Os sistemas de IA são, algoritmos em geral, tendem a ser invisíveis, mas eles são intermediários importantes. Então, um chatbot é intermediário, um sistema que lida com o meu direito é um intermediário. Então, são novos intermediários que precisam ser pensados como tais, certo? E isso tem vários impactos, como eu falava na frente, em relação à questão do uso de governo. Bom, estou com 9 minutos, vamos lá, quase 10 problemas. Então, vamos falar um pouco. Então, agora nós temos uma ideia de alguns pontos chaves que envolvem IA, pensando do ponto de vista mais filosófico aqui. E agora eu vou falar um pouco dos problemas que envolvem a relação entre IA e governos, Estado. Okay? Então, primeiro, é importante pensar que nós estamos na fase pré-histórica do uso de IA pelo Estado. Então, embora haja várias iniciativas interessantes, a gente está na fase muito pré-histórica. Primeiro que nós não temos dados suficientes ainda para gerar grandes sistemas de fato robustos. Os dados estão sendo coletados, eles são dados que daqui a 10, 20 anos vão começar a fazer efeito de fato. Quando você tem 10 anos de dados acumulados, certo? Diversas questões, isso tem vários efeitos daqui a 10 anos. Você vai ter sistemas muito mais robustos, por exemplo. Por exemplo, chatbots. Quando você acumular as várias conversações que as pessoas tiveram com
atendentes humanos, abre aspas, né? E você jogar isso no sistema de IA, você vai começar a perceber padrões, certo? Então, o sistema de IA, ele vai ser muito mais robusto e muito mais próximo, por exemplo, da experiência humana de conversação, porque ele aprendeu com o tempo, com a quantidade enorme de dados que nós estamos acumulando. Então, a gente está na pré-história dos sistemas de IA ainda. E há muito que mudar na cultura dos órgãos governamentais, que na prática como os dados são combustíveis, a gente tem um problema de dados, seja de dados estruturados. Então, o Estado, embora a ideia de estatística, né, vem da ideia de Estado, né, o Estado ele é ineficiente nesse sentido, ele ainda não consegue, por exemplo, produzir dados estruturados de forma que isso seja parte do tecido cultural dos órgãos. Certo? Na prática, a gente tira pela lógica de dados abertos. Né? Dados abertos, você pega a coisa analógica e você digitaliza ela. Ela não é produzida de forma digital, na ponte, na ponta do processo. Ela é posteriormente digitalizada. Então, a gente tem muito que avançar nesse sentido aí. Então, é um problema que precisa ser resolvido, pensado. Há uma visão equivocada entre gestores públicos sobre IA, certo? Eu vejo isso muito difundido, inclusive. Quando o foco, por exemplo, é de substituir força de trabalho, automatizar serviços e reduzir custos, né? Então, há muitos estudos que falam, né, de que IA vai reduzir custos, nisso, naquilo outro, certo? Mas a questão é que isso deve ser pensado como consequência, não como meta. Por que eu digo isso? Porque a meta dos sistemas das máquinas, de usar máquinas, deveria, na verdade, aproximar, certo? E humanizar a relação entre cidadão e Estado. Vou explicar um pouco isso melhor. Então, qual é a lógica? Nós deveríamos utilizar sistemas de IA para serviços, tarefas operacionais, coisas, certo? Que são sistemas que eles podem ser altamente interessantes nesse sentido. E nós deveríamos realocar os recursos humanos que vão sobrar dessas tarefas operacionais para uma força de trabalho mais para aproximar a relação com o cidadão, certo? Então, por exemplo, explicar um pouco melhor. Um exemplo aqui, bem simples. Um estudo, 90% das demandas do cidadão via chatbot do governo do estado da Carolina do Norte é sobre suporte para senhas e coisas operacionais. Então, no fundo, o chatbot ele é muito utilizado, outras coisas desse tipo, para coisas muito operacionais. Então, é importante que possa investir recursos nesse sentido, certo? Isso não quer dizer que você vai retirar a força de trabalho, por exemplo. Você deveria pegar essa força de trabalho que sobrou e realocar essa força de trabalho para humanizar a relação que, de fato, precisa ser humanizada. Então, há relações de direitos, por exemplo. Então, o sistema de IA pode sugerir uma aposentadoria, mas quem tem uma decisão, certo, não pode ser o sistema de IA. Então, vocês colocaram aqui, mas a ideia é que focar o sistema de IA em questões operacionais para as coisas. E quando o sistema de IA lida com pessoas, nós devemos, na verdade, repensar a estrutura e humanizar, aumentar, inclusive, o contingente de pessoas que lidam com pessoas. Então, você gera uma aproximação do Estado de fato. Ou seja, você possibilita que o Estado seja desonerado de alguns elementos mais operacionais, essa mão de obra, esse recurso humano. Você realoca esse recurso humano para uma área que é mais interessante, sensível, responder com o cidadão, criar mais responsabilidade, mais accountability, e o sistema de IA não vai conseguir nos dar, de fato, como deveria ser. Tá? Ainda problemas. Sistemas de IA como intermediários podem gerar mais distanciamento entre Estado e cidadãos. É bem simples, certo? Tentem falar, por exemplo, com o Google, tentem falar com o Facebook. É um desespero, você não consegue achar o link. Ou tentem, nada mais desesperador do que você tentar falar com uma empresa e ele te coloca o chatbot, que ele não consegue te entender, certo? Ele te dá respostas, então geralmente você desiste, certo? Então, algumas empresas colocam chatbots, sistemas desse tipo, como intermediários, e no fundo eles afastam, certo? O cliente começa a ficar irritado com isso. Então, há uma tendência também no governo de criar esse tipo de intermediação, e isso pode afastar, isso pode aumentar esse gap, inclusive, entre representantes e representados, ou seja, você pode criar um tipo de elemento intermediário que ele pode simplesmente piorar a relação, ele pode ser uma barreira que você não consegue mais dialogar, você não consegue mais captar o que o cidadão, as demandas do cidadão reais, os problemas e o que o Estado de fato faz. Então, esse intermediário ele pode aumentar esse distanciamento. A ideia de base de dados representativas, ela precisa ser problematizada. É muito comum as pessoas falarem que as bases de dados precisam ser representativas para não gerar, por exemplo, discriminação, etc. e tal. Eu tenho uma visão bem distinta em relação a isso. Na minha visão, as bases de dados elas têm que ser mais que representativas, certo? Porque se elas forem apenas representativas, elas vão refletir os problemas que nós já temos. Então, elas vão refletir a realidade. Então, as bases de dados não devem apenas refletir a realidade, mas corrigi-la. Então, acho que os sistemas de IA, eles precisam ser pensados para corrigir a realidade, não para replicá-la. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem...
se você pega a base de dados com, digamos, da população brasileira, você vai ter, por exemplo, alguns grupos minoritários vão aparecer muito pouco na base de dados, e eles tendem a ser discriminados porque são estatisticamente pouco relevantes para um sistema de IA. Então, os programadores, por exemplo, devem perceber essas minorias e devem corrigir o sistema, a base de dados, ou seja, precisa fazer um movimento contrário ao que a base de dados diz. Se a base de dados diz que esse grupo é pouco relevante, e aí o sistema de IA tende a tratá-lo como pouco relevante, você precisa, na verdade, olhar para as minorias e consertar esse problema, certo? Para você não entrar na lógica de tutela da maioria, né? Então, a maioria, o sistema de IA consegue, por exemplo, lidar com maiorias, mas não consegue lidar com minorias. Exemplo, vou falar um pouco de linguagem aqui natural. Se você treinar sistemas de IA com pessoas que utilizam de áreas urbanas, por exemplo, ou de áreas com grande concentração como São Paulo, os sistemas tendem a entender, por exemplo, o sotaque paulista, eles tendem a entender pessoas dessa classe. Mas, se esses sistemas começam a dialogar, por exemplo, pessoas de redutos específicos, muito específicos, sei lá, comunidades indígenas, comunidades do interior da Amazônia, comunidades do interior do Nordeste, outras áreas, ela pode, como isso é minoria, e isso está, digamos, de algum modo, não é relevante em termos de volume de dados, então você precisa corrigir isso, você precisa, na verdade, dar o destaque e fazer com que o sistema reconheça essas minorias como relevantes, não apenas de forma estatística. Então, são questões que precisam ser pensadas. Então, na minha concepção, há uma visão, é importante ter uma visão normativa dos sistemas de IA, certo? Não apenas refletir a realidade, mas corrigi-la. Repetição, eficiência e poder. O Estado se torna mais eficiente com os sistemas de IA, então isso é um fato. A questão é, eficiente em quê? Certo? Eficiente em que sentido? O Estado pode ser muito mais autoritário, por exemplo, pode ser muito mais eficiente para ser autoritário. Então, se você investir em algumas ferramentas, o Estado pode ser muito mais eficiente para ser um Estado autoritário, no sentido de a polícia pode ser mais eficiente em alguns aspectos, digamos, a Receita Federal pode ser mais eficiente. Então, é preciso pensar qual o sentido e essa repetição vai ficar mais forte, certo? Então, os sistemas geram repetição e isso faz com que aumenta essa concentração e algum nível de autoritarismo pode existir. Então, a questão é pensar que a eficiência que os sistemas de IA podem gerar precisa ser repensados, certo? A eficiência em quê? Então, algo precisa ser repensado que tem que ser além da eficiência técnica, ou eficiência naquilo que o Estado não deveria fazer. Já finalizando, já estou aqui nos 18 minutos, né, 2 minutinhos. Então, desafios, para a gente finalizar, e a gente abre o debate depois. Primeiro, há um desafio do Estado hoje, é trazer o cidadão para dentro do sistema de IA, certo? Mas sem torná-lo um objeto passivo. Então, isso é um desafio interessante, porque você torná-lo algo ativo dentro do sistema de IA. Estreitar a relação com o cidadão, certo? Então, o sistema de IA deve servir não para criar mais uma intermediação e um distanciamento, mas, na verdade, é aproximar. Eu acho que o processo de humanização, por exemplo, que eu falei agora há pouco no começo, nas premissas e nos problemas, pode ser algo interessante nesse sentido. Difundir IA em todos os setores, mas com foco no processo de eficiência do Estado para questões operacionais, como eu falei agora há pouco, e humanização para questões sensíveis. Então, a gente tem que, na verdade, criar esse movimento para conciliar essas duas coisas e balancear. Inibir violações de direito, né? Então, envolve privacidade, envolve questões éticas, envolve questões que a gente já conhece em relação a IA, que envolve violações. Então, criar mecanismos, por exemplo, de agências ou órgãos que possam lidar com esse tipo de problema. E além da inovação tecnológica, né? Então, a ideia de inovação é uma ideia muito curiosa, que ela está muito vinculada à ideia de técnica. Mas o que é inovação na prática? Inovação em que sentido? Inovação é ter mais máquinas? Ou inovação é você avançar, por exemplo, do ponto de vista social, do ponto de vista de igualdade social, menos discriminação, mais representação, mais participação? Então, essa inovação ela precisa ser pensada para além de uma ideia de inovação tecnológica, mas para uma inovação democrática e social e política nesse sentido. Então, são questões que nós precisamos pensar em relação aos desafios de IA. Só para finalizar, em relação à questão dos carros autônomos, né, eu particularmente acho que é algo importante para se pensar, até porque eu acho que o problema dos carros autônomos não é a questão de se eles vão colidir com... A questão é que as máquinas passam a ser objetos de decisão moral. Quando o carro ele tiver o poder de decidir quem ele vai atropelar, então isso é um problema, de fato. Porque aí o algoritmo tem que ter um pressuposto ético ali embutido. Então, o colega Marcelo colocou agora há pouco, né? A questão de atropelar uma velhinha ou atropelar uma criança. É uma questão importante, certo? Porque se ele tiver noção, por exemplo, do menor impacto, ele pode ser aplicado, por exemplo,
para preservar a propriedade. E ele pode tomar decisões que não são decisões necessariamente, são decisões complicadas, inclusive para o ser humano, digamos, do ponto de vista ético. Então, essa questão, então, é importante pensar a máquina como um espaço de decisão moral e como isso vai se lidar com o tempo. Ok. Obrigado, gente. Muito obrigado, Sivaldo. Dentro do tempo também. Muitas questões, já fiz algumas anotações aqui também, Sivaldo. Uma coisa interessante, você pontuou sobre essa questão dos dados, né? A fonte de dados, se ela vem, digamos, viciada com alguns aspectos de discriminação ou refletir o processo histórico de uma sociedade, ou enfim, que alimentou aquele dado, aquele algoritmo, aquela inteligência artificial, ela vai também rodar, digamos, e reproduzir esses processos, digamos, discriminatórios, etc. Eu tenho aqui algumas informações sobre isso depois, mas eu vou falar um pouquinho mais no final. E eu passo a palavra agora para o Sérgio Amadeu. Vai lá, Sérgio. Sérgio Amadeu, professor da UFBAC. Muito bom você estar aqui conosco. Já esteve aí em outros simpósios, né, Sérgio? E outras mesas organizadas por nós. E um ponto que eu queria reforçar aqui, que eu acho que unir essas três pessoas aqui, Marcelo, Sérgio e Sivaldo, é realmente para mostrar a interdisciplinaridade desse campo e as várias visões que formam o entendimento sobre o que pode ser inteligência artificial ou não. Enfim, como a gente não tem resposta para tudo, mas trazemos inquietações. Serginho, está com você. Obrigado, Marcos. Você consegue me ouvir? É que a minha conexão está bem estável. Estamos te ouvindo e vendo bem. Eu só vou pedir, caso ela fique instável, para não ficar falando, você fazer um sinal com a mão. Tá. E obrigado, tá bom. Viu? Qualquer coisa você pode tirar o vídeo também, que às vezes reduz. Eu vou tirar, eu só vou abrir uma apresentação aqui, só um pouquinho, e agora eu vou tentar tirar o meu vídeo aqui, mas eu não consegui, mas vamos lá. Estamos te vendo e vendo a sua apresentação. Tá, obrigado. Então, eu vou tratar de uma questão. Na verdade, são duas perguntas e vou deixar essas perguntas sustentadas. É isso que eu vou fazer. Na verdade, assim, parcialmente sustentadas. Eu não vou responder. Mas o que me inquieta muito, eu pesquiso a inteligência artificial para além do mercado, para além da inovação. Até o ponto que o Sivaldo falou no final, sobre inovação. Mas inovação que se trabalha hoje é um conceito do Schumpeter, que nasce lá com Schumpeter. E inovação é voltada ao mercado, a ciência, a tecnologia voltada ao mercado. Por isso que eu não gosto muito do termo inovação. Eu uso invenção, criação, inventividade, mas não inovação. Até porque eu estou... não que não tenha valor, isso tem um enorme valor econômico, cultural, a inovação, é claro, mas eu pesquiso mais a questão se existe espaço para além do mercado. Mas o que eu vou apresentar aqui não é nem isso, eu vou colocar essas duas questões. Sistemas algorítmicos de inteligência artificial que não são interpretáveis ou explicáveis, que são coisas diferentes, mas que não são explicáveis, vou ressaltar isso, devem ser utilizados pelo Estado? Essa é a minha pergunta. E essa pergunta traz uma segunda questão, ligada à primeira. Não é a mesma coisa, mas é uma segunda questão que está no mesmo campo. A explicabilidade de um sistema de inteligência artificial, de algoritmos em geral, de deep learning, de redes neurais, é fundamental para a democracia quando tem um uso público? Essas são as duas questões, e eu vou justificar por quê. Essas duas questões, no meu modo de ver, são muito relevantes para a ciência política. Eu começo com Norberto Bobbio, um grande teórico da democracia liberal, né? Um socialista liberal, democrático, e infelizmente já falecido. E nessa coletânea Democracia e Segredo, ele traz uma questão fundamental para a democracia, que a democracia é idealmente o governo do poder visível, isto é,
o governo cujos atos se desenrolam em público, sob o controle da opinião pública. É óbvio que nós sabemos que o Estado ele é uma máquina que, por mais que ele seja democrático, pega o exemplo do Estado americano, do Estado inglês, do Estado francês, que são estados considerados liberal-democráticos, eles têm pontos de opacidade, pontos de não transparência, sem dúvida alguma. Mas a questão é, a transparência e o poder visível, os elementos decisórios visíveis e posteriormente explicáveis, são fundamentais na democracia. São fundamentais, né? E o Norberto Bobbio traz essa questão. E a minha questão do Bobbio se relaciona à primeira pergunta. Será que quando o Estado, no neoliberalismo, no ordenamento neoliberal hoje do mundo, que aconselha, que diz que todos os sistemas que nós vamos desenvolver no Estado devem ser realizados fora dele, devem ser comprados do mercado, será que esses sistemas que, como diz o professor Frank Pasquale, são protegidos por 3 coisas: segredo de negócio, propriedade intelectual, e a terceira coisa muitas vezes as regras devem ser consideradas mesmo não transparentes para que os algoritmos possam cumprir sua finalidade? E, portanto, essas 3 questões, elas, em geral, quando chegam no Estado com sistemas de inteligência artificial, elas dão condição de nós falarmos que o poder ainda é visível, né? Quando os sistemas... pegue o governo atual, que está unificando 52 estruturas de dados, né, que estão transacionando esses dados sem necessidade de convênio entre os órgãos, e esses dados estão sendo levados a sistemas de machine learning e, enfim, sistemas opacos, sistemas operados pela IBM. Recentemente, o aplicativo SouGov do governo está pegando todos os dados, né, para poder... são mais de 60 registros, levando para o Watson, que é hospedado nos Estados Unidos. Eu fico imaginando se o Senado americano autorizaria a entrega de dados dos servidores públicos federais norte-americanos para hospedar no Brasil. Não estou falando na China e nem na Rússia, estou falando no Brasil. Quer dizer, essas questões de opacidade, de fluxo transnacional de dados, são questões que eu não vou tratar profundamente, mas eu estou colocando o problema. E o problema também se relaciona com o que a sociologia política trabalha quando olha esses sistemas automatizados ou automatizáveis e sistemas algoritmos não explicáveis. Por exemplo, o André Ripoll, ele, na tese de doutorado dele, Máquinas Epistêmicas, sobre a produção algorítmica do mundo, ele fala que o conceito de algoritmos como máquinas epistêmicas intenta lançar luz sobre o aspecto maquínico desses objetos, ou seja, sua imbricação em relações de produção do mundo, segundo uma certa concepção epistemológica e, portanto, ideológica. O que o André está querendo nos dizer é que esses sistemas, essas lógicas, elas guardam uma ideia de representação do que está fora do abstrato, do que está fora dos sistemas simbolizáveis. Então, isso tem uma concepção. Mas eu digo, uma concepção epistemológica, para algumas correntes da epistemologia, elas criam uma confusão muito grande, porque o conhecimento científico precisa ser verdadeiro e justificado. Quando você usa um determinado conhecimento que ele pode gerar resultados, mas você não sabe como justificá-los, você não sabe como eles funcionam, é um problema muito grave também para a epistemologia. E esse problema acontece que gera decorrências para o direito. Eu não vou perder muito tempo, isso aqui foi muito alardeado por vários órgãos de imprensa. O sistema Compass,
de machine learning comprado por mais de 10 estados americanos para permitir que os juízes fizessem as penas, calculasse as penas dos réus, se mostrou muito repleto de viés. Os advogados reclamavam contra o sistema e olha que loucura, eles não conseguiam ter acesso à lógica, o cálculo que gerou determinada pena para um réu. Será que o réu pode aceitar uma pena onde ele não saiba como ela foi calculada efetivamente? Essa que é a questão. E aí você fala, mas vários juízes dão pena e não diz como é calculado. Mas o advogado pergunta para o juiz tem que responder. E quando o sistema alega segredo de negócios e diz que ele não pode ser auditável? Então, nós estamos falando de Estado, estamos falando de uma parte do Estado aí, no caso do Poder Judiciário. Será que é viável utilizar um sistema não explicável para definir pena? Né? Esse sistema, inclusive, foi acusado de racismo algoritmizável ou algorítmico, porque ele penalizava mais negros com baixa periculosidade, ofertando penas, definindo penas superiores a brancos de alta periculosidade. Então, foi uma polêmica muito grande. Bom, o Marcelo já falou da Kate O'Neill, mas ela mostra em várias questões, junto com uma socióloga chamada Virginia Eubanks, ela mostra que quando os sistemas algorítmicos chegaram em 3 estados norte-americanos, eles foram usados com o objetivo de otimizar o Estado, dar mais eficiência e reduzir fraudes. Mas, na verdade, o que eles acabaram retirando vários segmentos da sociedade de direitos que eles tinham junto ao Estado. Eles chegaram a excluir pessoas de direitos e nunca ampliaram a oferta de serviços, a oferta de direitos que o Estado dá. Então, isso tem uma série de causas que muitas vezes não são explicadas, né? Mas a questão da explicabilidade, da transparência vinculada à explicabilidade ou à interpretabilidade também, ela já começa a gerar um debate muito intenso, muito interessante, principalmente para quem estuda a teoria política, né? Por exemplo, a Elizabeth Holmes escreveu na revista Science esse pequeno artigo muito interessante, muito consistente, chama Em Defesa da Caixa Preta, onde ela já defende que não é necessário que tenha explicabilidade em tudo, que você não pode exigir transparência e explicação de tudo. E por quê? Porque, para eu não perder muito tempo, esse artigo de divulgação científica da Stanford University, que pergunta, devem os modelos de inteligência artificial ser explicáveis, né? Explanáveis? Depende. E aí eu vou direto porque é o mesmo argumento do artigo anterior. O Nigam Shah, ele é professor de medicina e ciências biomédicas, né, de data science voltada à biomedicina na Universidade de Stanford. E ele tem um argumento muito interessante. Ele diz que não existe só um tipo de interpretabilidade, e aí eu estou tratando momentaneamente como uma questão no campo dessa explicação que é exigida para ter confiança nos sistemas. E ele diz que tem a explicação de como o modelo produziu um resultado, um output, né, que ele chama de interpretabilidade dos engenheiros, né? Como que se chegou àquele fato? E uma rede neural, muitas vezes, você não sabe quantas camadas foi criadas para se chegar a um certo resultado. Você sabe o input, sabe o output, mas você não sabe o como. Mas tem uma outra que é a interpretabilidade causal, né? É por que se chegou àquele resultado. E isso, muitas vezes, você também não sabe. Você correlaciona, mas não sabe por que tem determinado resultado.
Você sabe a correlação. E a correlação não necessariamente é causa, explica a causa. E você tem as interpretações ou a interpretabilidade que induz a confiança, né? Que é para gerar confiança. E aí ele vai trabalhando com essas três questões, porque ele diz o seguinte: eu, como médico, uso vários protocolos que eu não tenho a menor ideia de como funcionam, mas eu sei que eles são eficientes. E aí o exemplo dos radiologistas, onde a inteligência artificial chegou, né, principalmente a de reconhecimento de padrões de imagens, né, imagens corpóreas, e ela consegue gerar determinados resultados usando redes neurais que ele não sabe como foram os procedimentos para gerar aquele resultado. Então, ele diz, eu uso porque é eficiente. E aí, por outro lado, né, você vai ter todo um debate, como a Kate Vredenburg diz, mas espera aí, nas questões de dimensão política e pública, eu preciso saber por que meu empréstimo foi recusado, por que meu plano de saúde é mais caro, por que eu estou sendo excluído do Bolsa Família, por que eu estou com uma série de problemas em relação à Receita Federal. Eu preciso ter o direito à explanação que, na legislação europeia, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, é bem forte, é bem claro, e na Legislação Geral de Proteção de Dados do Brasil não é. Não é. Não há um direito à explanação muito detalhado e nem há a exigência de revisão humana de processos automatizados que tem no regulamento europeu. E aí eu termino dizendo o seguinte: essa questão da explicação, ela é muito séria, não só para a democracia, mas também para a vigilância, para os defensores da vigilância e para os defensores do uso letal da inteligência artificial. É curioso que a DARPA, daqui que surgiu a internet, desse grupo, desse think tanks de pesquisa de defesa dos Estados Unidos, né? Vocês se lembram, a DARPANET surgiu nos anos 60, e agora eles estão se propondo a fazer uma inteligência artificial explicável. Eu tenho pouco tempo, eu vou direto ao ponto. Por quê? Você vai dizer, mas por que juntam interesses civis, militares, interesses... Bom, sempre isso é comum em várias áreas, né? Mas aqui, em particular, para você utilizar um sistema robótico que tem, na verdade, operado por algoritmos de redes neurais ou de inteligência artificial, eles precisam ser explicáveis para que eles possam ter autonomia. Um drone autônomo, um drone que não é operado por humano, por um piloto humano, mesmo que à distância, para que ele tome a decisão de um tiro, ele precisa ser explicável. Independente de ter as questões já levantadas pelo Sivaldo, pelo Marcelo, pelo Marcos mesmo, mas veja bem, o que está se discutindo aqui, e aí quem quiser aprofundar, tem um debate curioso no livro A Teoria do Drone, do pesquisador francês Grégoire Chamaillou, onde ele mostra o debate sobre a questão da fronteira da inteligência artificial, que é quando o algoritmo pode decidir retirar a vida humana. Porque o problema é diferente aí no caso do carro. O carro bate, a arma mata, mas quem puxa o gatilho da arma é o humano, né? Então, a guerra é um dos poucos... é uma das raras situações atualmente na humanidade onde matar não é um problema. Matar é a solução, é vencer a guerra. Mas o problema é o seguinte, mesmo a guerra tem exageros e tem crimes de guerra. Mesmo a guerra tem ações consideradas não aceitáveis. E tem tribunais e cortes
internacionais que enfrentam esse problema. E o Grégoire Chamaillon fala, é nessa fronteira onde nós vemos o problema da explicabilidade vinculado ao problema da ética. Será que é possível utilizarmos, seja na guerra, seja nas democracias, seja no Estado, sistemas algorítmicos que tenham grande eficiência, mas que não sejam explicáveis? Essa que é a questão que eu não me propus responder, óbvio, mas eu queria trazer aqui do ponto de vista, de certa maneira, da teoria política. Agradeço muito a oportunidade de ter podido ouvi-los e trazer esse pedacinho da reflexão aí. Obrigado, viu? Nada, Sérgio, nós que agradecemos. Eu coloquei aqui no chat 2 perguntas já direcionadas para você. Eu peço, não sei se você consegue ler o chat. Já tem 2 perguntas aí, então, enquanto eu faço um pequeno comentário, você dá uma lida e, se quiser já respondê-las, aí está no momento que a gente organizar aqui nossa fala. Eu acho Vou ler que aqui. Vocês 3 colocaram elementos chaves que a palavra ética perpassa, né? Uma questão muito colocada aí, passando um pouco a página do carro, né, iniciada e trazida pelo Marcelo, envolve as pessoas que programam, Marcelo. Existem muitos pesquisadores, eu cito aqui o Tarcísio Oliveira, que está aí na Federal da Bahia, por exemplo, que está fazendo uma pesquisa interessante sobre os aspectos do racismo nos algoritmos, né? E um dos aspectos... Peraí, Marcos, só para corrigir, desculpa. Você está falando Tarcísio Silva. Ele é da Federal do ABC, meu orientando. Então é que eu vi o FAB, tá certo. Valeu pela correção. ABC. Tarcísio Silva, esse mesmo. É isso aí. E um dos dados que ele está encontrando, por exemplo, é o perfil das pessoas que estão por trás dos algoritmos, que eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante a gente trazer para cá também, não é? Programação, não é? Por exemplo, ele tem identificado que, olha, a maioria das pessoas que estão programando os algoritmos, por exemplo, o Face App do Instagram, que diz que embeleza mais as pessoas, mas que o diagnóstico dele foi que o Face App embranquecia as pessoas. Então, eu estou citando esse exemplo para mostrar, dialogando com o que o Sivaldo colocou sobre como determinados padrões da sociedade são também incorporados em determinadas regras matemáticas colocadas e aplicadas quando os algoritmos rodam, digamos assim, né? Então, esse é o ponto, Marcelo, que eu queria dialogar com você, já para você fazer uma pergunta sobre realmente isso influencia alguma coisa na questão ética, na produção e governança da produção desse algoritmo. Mas foi exatamente esse ponto que eu falei. Olha, é responsabilidade de quem produz. Vocês tratam a tecnologia como ela, tá? Eu trato a tecnologia como nós, tá? É um outro ponto. Eu estou dentro dela, tá? Eu estou na linha de frente, eu programo e ensino meus alunos a programar, tá? E foi exatamente esse ponto. Nós temos que aprender a lidar com o pessoal da linha de frente, os programadores, os professores dos programadores, tá? Temos que aprender a lidar com esses problemas éticos, elucidá-los, deixá-los conscientes em quem está programando, tá? E eles também reproduzirem isso para quem eles subcontratam e etc., numa propagação. A ética não é uma coisa que 3 acadêmicos ficam discutindo, sei lá, aonde, no boteco, pouco importa, tá? E ficam pontificando. Não, a ética é aquilo que as pessoas fazem no trabalho delas no dia a dia. Essa ética da linha de frente é a que me interessa. Tá? E aí, Marcelo, eu quero te aproveitar e fazer realmente a minha pergunta, que era esse meu comentário prévio para ti. O que está sendo feito na prática, dentro das universidades, dentro dos professores, sobre esse ensino de ética? Tipo, está no currículo uma cadeira, por exemplo, ou não, o perfil dos alunos tem mudado? Existe algum exemplo, alguma coisa que está sendo feita para mudar esse... E eu aproveito para perguntar também, se as pessoas que estão programando observam esses problemas diagnosticados, por exemplo. Aproveitando, já dando gancho para o Sivaldo,
Sivaldo, acho que você falou uma coisa importante sobre os dados e a herança dos dados, né? O perfil de que o dado, como o algoritmo ele trabalha com o passado, ele busca aquilo que já está colocado ali. Aí isso me gerou uma inquietação. A primeira, o machine learning. Machine learning, eu diria que é quase que em tempo real. Talvez seja um passado de milissegundos ou de alguns segundos ali entre o que foi aprendido e o que foi assimilado pelo algoritmo. Mas ele entra dentro dessa sua lógica também. E a minha outra pergunta é: a que preço nós temos que ter essa eficiência do Estado, né? Você coloca uma pergunta: eficiência é que tipo de eficiência a inteligência artificial pretende colocar para o Estado? E eu colocaria mais uma: a que preço? E eu cito um dado muito básico aqui, né? Que é comumente falado por quem está aí quando se fala de algoritmos e imagens, principalmente reconhecimento facial. Nós ainda temos nas delegacias o reconhecimento das pessoas por fotografia, tipo aquele book, aquele livro grande com uma série de fotografias de pessoas suspeitas ou indiciadas, enfim. E nós vimos erros nesse método analógico. Na inteligência artificial, no reconhecimento facial, Silvado, você também encara que é possível a existência desses erros, no sentido de que ele é utilizado como argumento de eficiência da segurança pública, por exemplo? E as perguntas do Sérgio, eu deixo as perguntas colocadas aqui no chat. Vou começar com você, tá, Marcelo? E depois para o Sivaldo, depois para o Sérgio e depois para o Sivaldo. Vai lá. Então, eu vou responder a pergunta do Sivaldo. A minha eu respondo depois. Tá. Semana passada teve um cara que foi reconhecido como ladrão da bicicleta que ele não roubou. Não precisou de tecnologia nenhuma para isso, tá? Basta ter os seres humanos aí. Agora, o problema é, se a máquina faz isso, a culpa é de quem? Tá? Semana passada teve o caso aí, foi repercutido em toda a mídia, de um negro que foi acusado de ter roubado uma bicicleta, quando quem roubou foi um branco. E ele apareceu... E depois havia evidências filmadas que foi ele mesmo que roubou, tá? Então, não adianta transferir um problema desse para a máquina quando o problema é do ser humano, tá? A máquina não vai resolver esse problema, tá? Ela pode agravar, ou como a Cathy O'Neill e o Sivaldo falaram, a máquina ela reforça os preconceitos, tá? Ela tá mantendo. O machine learning não leva milissegundos, pelo contrário, tá? Você pode ter dados coletados por longos períodos de tempo, tá? E aí você treina a máquina. E a máquina, ela não vai reproduzir os padrões, ela vai primeiro tentar identificar, tá? E aí nós temos dois problemas, tá? Um é que ela aprende padrões espúrios, porque ela é uma máquina correlacional, ela não faz, sei lá, pega qualquer coisa. O caso explícito é você põe foto de pessoas para detectar se o sexo é masculino ou é feminino, tá? E ela aprende que se a foto tem um fundo que é a cozinha, azulejo, liquidificador, não sei o quê, não importa se o cara que está lá na frente é careca, de barba e sem camisa, tá? Vai ser mulher, porque aprendeu que a correlação que ela estabeleceu é o pano de fundo da cozinha é mulher, tá? Ela aprendeu um preconceito, inclusive, de quem tirou as fotos, tá? E aposto que todo mundo aqui cozinha, sei lá, eu cozinho. Então, então, a coisa não é tão imediata assim. Agora, do meu ponto de vista, sim, nós estamos ensinando ética. O problema é que ele está ensinando uma coisa que ele não sabe, né? Então, a gente está tentando trazer para o ponto, para a consciência, tudo aquilo que a gente vai fazendo. Eu comecei uma pesquisa preocupado, olha, puxa, quero fazer um serviço para ajudar quem está em casa, angustiado, se vai para o hospital ou não, para ajudar o pessoal da triagem do hospital, que ele está sobrecarregado, que vá para ele só os casos complicados. Alguém que tem, sei lá, espirrou 2 vezes, está com um resfriado simples, não deveria ir para o hospital no meio de uma pandemia. Esse problema que está a resolver. Agora, eu caiu na minha mão, eu tenho um problema que agora posso identificar o estado de saúde de alguém remotamente, mesmo sem ela saber se... Então, eu criei um outro problema, tá? Eu parti para resolver um problema e criei um outro, tá?
levou um tempo para eu perceber que eu estava criando um outro. Na verdade, primeiro eu falei, eu estou criando um problema, mas qual é esse problema? Foi essa linha de raciocínio. Não é possível que eu não esteja criando um problema. Está todo mundo criando um problema. Deixa eu ver onde é que está. E aí eu achei. Tá? Então, como é que a gente faz para que esse tipo de coisa não aconteça? Então, o próprio design da minha pesquisa, tá? Eu não quero fazer um sistema para decidir se alguém vai para o hospital ou não. Eu quero fazer um sistema para acalmar quem está em casa e quando ele tem motivo para não estar calmo, eu disparo um alarme. Então, é um sistema para dar um apoio para quem vai fazer a triagem. Quem vai tomar a decisão de se o cara vai para o hospital ou não é um profissional de saúde. Ou, se a pessoa, o sistema fala, fica calmo, você não tem nada, a pessoa tem total liberdade de levantar e ir para o hospital. O sistema não tem nenhum controle sobre isso, tá? Então, você tem que pensar num sistema em que a máquina não está tomando a decisão, ela não está ultrapassando os seres humanos, tá? Então, é nesse sentido. Agora, se alguém quiser dentro do hospital usar isso lá, está na triagem do hospital, já fala aqui, você está com insuficiência respiratória, fura a fila, o cara pode usar. Antes que faça qualquer coisa, você pode mudar a ordenação pela gravidade, e os médicos eu falo com os médicos, o sistema foi concebido por médicos, os médicos já pensaram nesse tipo de uso. Tá? Então, a coisa vai se distribuindo. Uma hora que você faz isso, você tem que pensar, e o cara que chegou depois, ele vai se sentir injustiçado ou não? Tá? Eu me lembro uma vez que eu fui no pediatra, eu era menino, mas eu estava com uma urticária, com as caras toda inchada e deformada, as pessoas que estavam na fila me deixaram passar, tá? Será que... Mas isso foi uma ocasião, será que sempre vai acontecer isso, se você criar um sistema de detectar a gravidade na entrada? Não sei, é um problema de gente, o problema de pessoa é complicado, é muito mais complicado que a da tecnologia. Simplesmente identificar algum aspecto da saúde da pessoa pela voz é difícil, era impossível até 5 anos atrás, hoje em dia a gente fez umas pesquisas, a parte mais difícil é coletar os dados, tá? Fez uma pesquisa, encontrou problemas e resolveu os problemas. Agora, como é que você usa isso na vida das pessoas é um outro problema enorme. Tá? Como é que você transforma isso num produto que seja aceitável para o público, que leve benefício ou mais benefício que prejuízo? Porque a gente nunca está livre de gerar prejuízos. Tá? Então, é tudo isso que quem está na linha de frente tem que estar pensando. Entendi. O cara que está projetando. Tem casos que não tem nada a ver com inteligência artificial. Tem casos que, sei lá, derrubou 3 aviões, matou sei lá quantas pessoas. Um programa aí que quando o cara puxa o manche do avião, se o ângulo que o avião fica é muito agudo, o avião entra em stall e começa a cair. Tá? Então, um programador genial teve a ideia de, em vez de fazer o avião entrar no ângulo que ele pediu, ele faz o avião dar uma mergulhada, ele pega a velocidade, sobe e fica naquele ângulo que foi solicitado. Uma ideia genial, que derrubou 3 aviões, porque se o cara vê uma árvore na frente, puxa o manche, em vez do avião ir para cima, ele foi para baixo. E demorou, e caiu 3 aviões para descobrir que o erro estava lá. Tá? Então, Caramba. Tem uma série de problemas, não são problemas da construção de sistemas, sejam eles de inteligência artificial ou não, você precisa ter muito boa, porque aí o que ele estava fazendo? Ele estava privilegiando a ordem que o fulano deu de botar o avião numa ascendente num determinado ângulo, tá? Em cima da segurança dele, porque o cara pode estar fazendo isso para desviar de algum obstáculo que apareceu na frente, tá? E nem sempre ele tem espaço para mergulhar, tá? E adquirir a velocidade. Então, esse foi uma má decisão de projeto. Tá? E o que a gente tem pela frente são más decisões de projeto. Como projetar um sistema? Esse aqui é como prever as consequências das nossas decisões, com inteligência artificial ou sem. Eu não estou querendo demonizar, como eu falei. Logo, meu primeiro slide, as evoluções humanas, as invenções
como o Sérgio prefere até, não é nem inovação, é invenção, tá? Vieram para resolver problemas e criaram novos. Legal, Marcelo, muito obrigado. Serginho, responda 2 perguntas aí, depois eu passo para o Sivaldo. Eu só vou ler a última frase da pergunta para que as pessoas saibam, né? Quem não leu. Debatemos muito a transparência do Estado, mas e a transparência das transnacionais, que cada vez mais têm o poder sobre todos nós? Das big techs, principalmente. Você está me ouvindo, Marcos? Estamos ouvindo bem. Tá. Bom, é uma pergunta extremamente procedente, porque Travou. Alô, Sérgio? Travou? Travou. Eu acho que ele agora caiu. Caiu de vez. Sérgio, está aqui? Está ouvindo a gente? Oi, gente, enquanto isso. Marcos, eu acho que ele pediu para fazer um... Não, mas eu acho que o Marcelo fez, né? Eu fiz. Eu acho que para ele perceber que ele ficou sem som, eu acho que agora foi mesmo. Bom, mas enquanto isso, boa tarde. Vai, professora. Era para eu estar nessa mesa, mas eu tive uma reunião de urgência aqui, eu estou na chefia do departamento, então vocês sabem como é. Mas eu estava acompanhando tudo, mesmo que de longe, e parabéns às apresentações, gostei muito. Parabéns a vocês, Sivaldo, Marcelo, Sérgio também, Marcos pela mediação. E gostei demais mesmo, assim. Eu vou deixar o tempo, então, para vocês. Eu não sei se o Sivaldo ainda vai responder, né? Alguma questão aí no final. Vai agora. A pergunta dele. Vai agora. Mas é muito interessante como mesmo pessoas de áreas de conhecimento completamente diferentes, como as falas se interconectam, né? Muito interessante. Sérgio, bem-vindo, de volta. Voltou? Está ouvindo agora? Está falando? O som agora não está. Está desligado o seu microfone. Está mudo. Desculpa, eu estou na montanha com energia solar e quando está muito nublado, eu tive que recorrer a minha internet fica... Enfim, eu vou ser muito objetivo com a pergunta. Vai lá, depois a gente passa para o Sivaldo. Tá, obrigado. Vou dar um exemplo para vocês. Nas eleições do ano passado, no primeiro turno, vocês repararam que ocorreu um atraso na totalização dos votos, não foi isso? Não sei se vocês lembram disso. Pois bem, qual foi o motivo desse atraso? Foi porque a Justiça Eleitoral brasileira contratou a nuvem privada da Oracle. E os computadores da Oracle estavam alocados dentro do prédio da Justiça Eleitoral em Brasília. Não era a nuvem pública e nem estava alocado fora do Brasil. Mas tinha um detalhe, tinha uma cláusula no contrato que impede que os técnicos da Justiça Eleitoral tivessem acesso físico ao hardware, um exadata da Oracle. E isso atrasou até acharem um técnico da Oracle. Qual é a minha questão aí? As empresas, elas têm regras de conduta e de gestão que não tem nada a ver com a democracia. Quando o Estado cada vez mais utiliza para organizar os seus serviços as regras e a gestão da empresa privada, ele fica cada vez mais autoritário. Essa é a minha resposta. E quando ele usa um sistema algorítmico para gerenciar determinadas coisas, pensa agora no Facebook, por favor. Não é um humano, quando você chega no Facebook, que aloca as coisas que você vai ler na sua timeline. É um sistema algorítmico. Eu pergunto, que tipo de sistema é esse? É de Deep Learning. Vocês podem até ler, baixar os documentos. É um Deep Learning. Esse sistema algorítmico, quando você entra no Facebook, ele vai na estrutura de dados, vê quem é você
e já ver se você está na amostra de alguém que comprou para ofertar um banner, se tá, aí ele faz o negócio que é o negócio do Facebook. Na minha opinião, que viola completamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não tem problema. Eles estão funcionando e tudo mais. Pois bem, quanto mais o Estado utilizar sistemas de machine learning ou deep learning, mais ele será gerenciado por sistemas algorítmicos, que dão suporte a humanos, como disse o Sivaldo. Ele deu um exemplo, mas não tem só esses sistemas que o Sivaldo deu exemplo, tem outros. Então, eu queria dizer o seguinte, dá para exigir transparência das Big Techs? Marcos, eu não sei quem fez a pergunta. Eu digo a você, acho que não. Porque a transparência tem a ver com as regras internas da empresa e tem a ver com seus acionistas. Não tem nada a ver com o Estado. O Estado, sim, ele tem a ver com a sociedade. E aí a sociedade pode exigir regras de como tem que ser as coisas lá. Então, Perfeito, Sérgio. não sei se você me ouve. Perfeito. Não, estou te ouvindo. E a segunda... eu não sei... Passou uma nuvem na frente dele agora de novo. Um cloud. Depois a gente vai fazer um simpósio só para compreender, fazer uma etnografia do Sérgio Amadeu em Gonçalves, interior de Minas Gerais. Uma anti-cloud, é algo que tira a conexão. Cortaram ele, né, Sivaldo? Gente, são os algoritmos. Olha o algoritmo aí, Finger. Mas eu ia falar justamente sobre isso, só enquanto, para ver se ele volta para terminar, né? Que ele acho que responder mais uma pergunta só. Eu vou falar na mesa que vem agora, às 4 horas, né? Porque são questões muito instigantes, né? Eu ia falar muito na linha do que o Sivaldo falou, concordo demais com muita coisa, né? Inclusive essa ideia dos sistemas de inteligência artificial serem baseados no passado, né? Quer dizer, isso não é para eu concordar, isso é um fato, né? Mas eu acho que isso gera alguns riscos, né? Não é exatamente, eu acho, Marcelo, que haja risco na inteligência artificial no algoritmo. O problema são os dados que vão alimentar esses algoritmos, e uma coisa fundamental que você falou no início é a falta de transparência, né? Ou seja, a falta de transparência que é o grande problema aí, né? Os cidadãos não saberem que algoritmos são esses, algoritmos que muitas vezes decidem a vida deles, né? Como acontece no sistema penal, que o Sérgio deu exemplo. Então, são questões muito interessantes, e eu concordo também com o Sivaldo, acho que a gente está na pré-história ainda das possibilidades de uso desses dados e, infelizmente, também dos riscos, né, que a gente pode vir a correr com essa incorporação da inteligência artificial por governos das mais variadas formas. E o que, para mim, hoje é o maior risco e talvez o maior desafio é essa relação de dependência cada vez maior entre governos e empresas, que foi o que o Sérgio acabou de mencionar, né? Porque isso que dá o tom da falta de transparência, inclusive, né? Porque as empresas, elas não têm compromisso com a transparência, né? A transparência é para o cidadão, a transparência ela é um princípio da democracia, inclusive, né? Então, são questões muito complicadas e desafiadoras, que eu realmente acho que a gente está ainda só no início, né, de tudo isso que vai ainda aparecer. Aí, passar a palavra, então, para o Sivaldo. Obrigado, professora. Eu queria só complementar, respondendo uma pergunta rápida. As 2 perguntas foram feitas pelas participantes Luciana Capiberibe e Tainara Guiar Junquilho. As perguntas que o Sérgio estava tentando responder, ele ia responder a segunda. Eu passo a palavra para o Sivaldo, que eu acho que o Sivaldo está com uma série de inquietações depois desses comentários, né, Sivaldo? E realmente transparência e governança algorítmica, eu acho que é uma palavra que a gente tem que também ter em mente aí dentro desses processos, elas são chaves para a gente compreender tudo o que está por vir. Sivaldo, está contigo. Obrigado, Marcos. Bom, vou pegar aqui as questões. Primeiro, sobre machine learning, né? Então, sobre machine learning é passado, certo? Na verdade, assim, se você olhar, na verdade, epistemicamente falando, né, a gente aprende com o passado, certo? A gente nunca aprende com o futuro, né? Então,
E o presente é um passado que é um passado por milésimos de segundo, né? Então, e Deep Learning os sistemas de algoritmos, eles são treinados, né? Então, você precisa treinar o sistema, ele é treinado, depois ele percebe, aí ele começa a agir. Ele pode fazer modificações com o tempo e perceber que aquilo variou. Mas são sistemas basicamente treinados do passado, sabe? Em relação à eficiência do Estado, acho que o Marcelo já respondeu a questão do machine learning melhor, bem de forma técnica, certo? Em relação à eficiência do Estado, para que preço você perguntou, né? Primeiro, a questão que tem que pensar que a ideia de eficiência é uma ideia muito sedutora, certo? Então, assim, ser eficiente é algo muito sedutor, assim. Tipo assim, você não quer eficiência, mas é claro que quer eficiência. Então, vamos lá, né? Machine Learning, IA, vai dar eficiência. A questão que eu chamo a atenção aqui é eficiência em quê, certo? Você pode ser eficiente em matar, por exemplo. Pode ser muito eficiente em armas letais. Pode ser muito eficiente, por exemplo, por exemplo, aumentar distâncias, né? Aumentar, por exemplo, desigualdades. Ou ser eficiente, por exemplo, na questão do Estado mais policialístico, né? O Estado mais policial. A questão é que você tem que pensar que a eficiência sempre tem que ser ponderada com outras questões sobre o que é eficiência. Eficiência em quê? Certo? O Estado tem vários problemas, certo? E o poder do Estado também implica em vários problemas. Então, muitas vezes nós somos... o Estado é autoritário, em vários sentidos. Mesmo Estados democráticos são autoritários, né? A gente está vivendo um Estado democrático autoritário, certo? A questão é que os sistemas de IA amplificam o poder, certo? Então, e essa amplificação de poder, e essa amplificação de eficiência pode tornar o Estado ainda mais autoritário. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a ideia de eficiência, porque é uma ideia muito perigosa do ponto de vista democrático, certo? A questão o Ricardo colocou aí no chat, a pergunta é o que pode acontecer, aspas, né? O que pode acontecer quando algoritmos não conscientes e altamente inteligentes nos conhecerem melhor do que nós próprios nos conhecemos? Na verdade, já acontece, né? Já acontece. A resposta é, alguém terá mais poder, certo? O problema não são os algoritmos, o problema é quem domina os algoritmos, certo? Os algoritmos são meios, certo? Então, os algoritmos fazem nada, coitados, eles são apenas códigos, certo? Mas os valores embutidos nos algoritmos, quem está por trás do algoritmo é que importa. Então, alguém terá mais poder, certo? Então, isso já está acontecendo na prática. A questão agora é minimizar, como a gente pode fazer para minimizar isso gera mais concentração, certo? Sivaldo, só relacionado a isso, sim, só para ter um papo aí. Quando chega para mim e pergunta o que vai acontecer quando os computadores dominarem o ser humano, eu falei, isso já foi faz tempo, lá com a tela aqui. Agora a gente precisa ver como é que faz agora, porque isso já foi. Essa parte a etapa já foi cumprida. Tenta ficar sem celular durante um dia, para ver como a gente está dominado pelos computadores. Sobre Deep Learning, deve ser proibido, acho que ele perguntou isso também. Minha questão a resposta é sim e não, certo? Na minha opinião, o Deep Learning deve ser proibido para questões sensíveis, quando você não tem explicabilidade. Então, para questões sensíveis, que é importante saber o porquê, certo? Então, acho que a gente tem que pensar o uso de Deep Learning. Principalmente para questões que envolvem pessoas, certo? Envolvem seres humanos de forma direta, direitos, etc. E tal. Agora, Deep Learning para outras questões... Por exemplo, é importante pensar que há um risco, por exemplo, em sistemas de Deep Learning, que é você não sabe o que aconteceu no meio, certo? Ele chegou em algum momento lá no final, foi eficiente, mas sabe o que aconteceu no meio. A questão é que você tem que ter cuidado para que nesse caminho ele não gere violações, certo? Mas em questões, por exemplo, quando a máquina lida com objetos técnicos, certo? Por exemplo, economia de energia, num prédio, como falei agora há pouco, não só exemplos, mas há vários exemplos, né? O Deep Learning passa tranquilo, ele não vai matar ninguém nesse meio do caminho, né? Mas quando você usa o Deep Learning, por exemplo, para lidar com direitos, vários problemas podem acontecer nesse caminho. Então, acho que a gente tem que pensar, como eu coloquei no começo, separar IA que lida com pessoas e IA que lida com coisas, certo? São coisas que tem que ser bem pensadas nesse sentido. Sivaldo, rapidinho, a questão dos reconhecimentos faciais se enquadra nesse problema hoje, né? Sim, exatamente. A questão isso é bem complexo. Pela segurança pública. Justamente. Você falar que o algoritmo é ruim pra caramba, né? Bem ruim ainda. O resultado é uma porcaria. Você vai aceitar uma coisa ruim dessa? Eu não compro. Justamente. E além disso também, as pessoas... A questão do reconhecimento facial é bem complicada porque envolve várias dimensões, né? E da privacidade. Então, até que ponto, por exemplo, eu estou sendo escaneado o tempo todo na rua, isso é legítimo do ponto de vista democrático, certo? Até que ponto ninguém pode entrar na minha casa e pegar dados da minha casa, certo? Então, ao mesmo tempo, o meu corpo passa a ser um objeto de escrutínio constante.
Então, eu particularmente acho que o reconhecimento facial para questões de segurança deve ser proibido, certo? Banido, essa é a minha visão, particularmente falando. E tem vários lugares que ele já está proibido mesmo. Justamente. Assim como armas letais. Usar IA para armas letais tem que ser proibido. A Bélgica já proibiu. Eles não vão desenvolver, não vão investir nesse tipo de coisa. Mas há outros países que não, né? Os Estados Unidos estão investindo nisso, inclusive, por exemplo. E isso, Sivaldo, é uma coisa interessante. Eu particularmente acho que quando você observa os documentos do OCDE, Unicef, Unesco, sobre ética, eu particularmente, observando o que eu tenho lido e estudado sobre o uso de inteligência artificial, é que hoje o negócio está de uma maneira que você pode usar uma inteligência artificial para uma cafeteira, como você fala, para coisas, até para como já é usado para avião bombardeio na faixa de Gaza que mata um monte de criança. E ninguém discute, por exemplo, a ética dentro da perspectiva militar dessas armas letais, por exemplo. Deixa eu só dar um pitaco. Como não? Em Discute. 2015, Há muito debate sobre em isso. 2015, Há uma na conferência de IA de Não é à toa que a Bélgica 2015, baniu. a maior conferência de IA do mundo, eu participei de um evento para banir as armas inteligentes. E ele falou, a melhor hora de banir uma arma é antes dela ser inventada. Exatamente. Depois que ela mostra a eficiência, acabou. Depois que ela está no mercado, o esforço é 20 vezes maior. Isso é um absurdo, uma opinião sobre a meu Não ver, está assim, sendo né? usado IA para bombardear. Não tem bombardeio na faixa de Gaza, tá? E não está sendo usado IA para isso, tá? Não, eu citei um exemplo porque tem os aviões não dirigíveis, né? Mas tem os aviões que não dirigíveis, né? Não tripuláveis. Tripuláveis. Não tripuláveis. Tem drones. São os drones. Drone. Deixa eu só dar uma opinião sobre ética e sobre a faixa de Gaza. É o seguinte, eles fizeram um escaneamento do território com drones. Isso, para mim, é um uso antiético, porque qual que é a ideia? Se ele filmar constantemente um território, se ele tiver capacidade de armazenamento, daqui 30 dias, ele volta e tira o padrão de todos os carros, de todas as pessoas que saem dos pontos. E aí ele, inclusive, pode reconstituir o que foi feito no território. Então, essa ideia, ela é uma ideia bastante complicada, eles estão fazendo escaneamento do território, e é muito complicado, né? E eles estão usando sistemas de visualização, enfim, Mas que eu acho que tem que ser... O drone tem o satélite, você tem uma série de outras formas de fazer a mas supervisão. O satélite passa, e o problema não é... O problema é ligar essas imagens constantemente a sistemas de inteligência artificial com uma finalidade bélica, uma finalidade de controle exagerado. Então, e aí que eu queria chegar ao problema da ética. Não sei se vocês repararam, eu não vou falar todas, porque aí eu não sei se são todas, mas as grandes plataformas e corporações que agora têm departamentos e um forte esforço de inteligência artificial, elas têm centros ou entidades que tratam de ética. Elas têm, muitas vezes, no mínimo, documentos que defendem o uso ético. Por quê? Porque eu queria trazer esse problema. O uso ético, como bem mostrou o Marcelo, tem que estar lá na cabeça do programador, porque o programador e a equipe do programador, porque, em geral, hoje não tem só um programador para fazer uma série de desenvolvimentos desses projetos, esse programador, ele pode ser ético ou pode não ser, porque a ética é individual. Por isso que eu defendo a regulamentação. E eu olhei a estratégia e termino, não sei se vocês estudaram a estratégia, a consulta pública da estratégia brasileira de inteligência artificial, que participaram todas as grandes corporações que a gente conhece, e, curiosamente, as empresas de telecom, elas estavam lá, coisa que eu vi de outros países, como França, Inglaterra, não existe isso, mas aqui no Brasil é Google, Salesforce, Microsoft, enfim, a Amazon, todas com contribuições, e a poderosa, que chamava antes BSA, ela chamava antes Business Software Alliance, agora eu não sei o nome, mas eles têm um mantra, não regulem a inteligência artificial. 2,
não impeçam o fluxo transfronteiriço de dados. E aí, teoria do discurso, tá? Análise do discurso. Você vai no argumento para ver o que sustenta o argumento, por exemplo, contra o fluxo, para não impedir o fluxo transfronteiriço de dados. Aí eles dizem, porque se você impedir que os dados saiam daqui e vão para fora do país, você vai deixar de ter uma série de serviços e produtos de inteligência artificial. Ou seja, está mais que claro qual é o nosso papel de consumidor de produtos e serviços de inteligência artificial. Por quê? Uma coisa são os dados e metadados para a internet funcionar. Outra coisa é o DNA das crianças, o desempenho escolar dos adolescentes brasileiros, a biometria do meu condomínio. Outra coisa são dados que não têm nada a ver com a liberdade de expressão, com o fluxo da internet. Então, eu queria chamar a atenção de que o problema da ética é um grave problema, ela vem desde os gregos, antes da própria inteligência artificial. A inteligência artificial superdimensiona esses problemas e traz novas questões éticas. Mas a ética é definida no campo pessoal. Eu acho que nós precisamos avaliar como fazer uma regulação da inteligência artificial. O Montfort diz, o mundo, você pode discordar da análise sociológica dele, ele diz que o mundo embate tecnologias que são pretensamente autoritárias e pretensamente democráticas. Sempre teve esse embate. Ele diz, exemplo, energia solar é democrática, por quê? Porque você não precisa de um soldado para controlar, você pode fazer no seu quintal, você pode... os erros que saem dela são extremamente resolvíveis, são recuperáveis. Agora, a energia nuclear. A energia nuclear não dá para fazer experimento na garagem da sua casa. Ela exige um grau de segurança absurdo, ela exige um grau de controle, inclusive estatal. Por quê? Porque ela é perigosa. Os efeitos são graves. Aí eu pergunto, a inteligência artificial, usando essa perspectiva do Montfort, ela está mais para energia solar ou mais para energia nuclear? Essa é a questão. Se ela tiver mais para energia nuclear, ou pelo menos boa parte de suas aplicações, no meu modo de ver, nós temos que ter uma regulação para além da ética, que é decidida no campo, no campo pessoal, no campo do desenvolvedor, do chefe da equipe, do dono da empresa, de uma composição específica de acionistas. Eu fiquei até sabendo, a Microsoft, mais uma outra empresa, negaram continuar o desenvolvimento de biometria facial exatamente pelo que vocês estavam apontando aqui, né? Mas isso mostra que a população, quando reclama, tem efeitos, que as empresas estão desistindo de fazer isso aí, porque eu não quero me meter nessa seara aí, nem desenvolvo. Só um minutinho, desculpa. Vai, Sivaldo. Vou dialogar com o Sérgio, com o Marcelo, rapidinho, para a gente não alongar o tempo. A questão da regulação é uma questão à parte, assim, acho que eu estou querendo, inclusive, organizar um seminário só sobre isso, certo? Porque tem várias questões que o Sérgio colocou aí. Eu acho que tem que regular, sim, certo? Eu acho que tem que regular, agora tem que ver as formas de regulação, porque regular, até o Zuckerberg quer regular, certo? A questão é regular como, certo? Regular como? Ele falou, ele publicou um artigo no New York Times, vamos regular tudo, certo? Mas regular como? Então, ele está querendo entrar para dizer que tipo de regulações eles querem. E uma coisa importante que em relação ao Estado ainda, o Estado precisa ter poder para lidar com esse poder, certo? Na prática, hoje, o Estado não está preparado, não tem know-how, por exemplo, para lidar com esse tipo de poder que está emergindo, certo? Então, o Estado precisa ter know-how, precisa ter agências, precisa ter pesquisa para lidar com esse poder. Você não vai conseguir fiscalizar sistemas de IA se você não tiver sistemas de IA que fiscalizem sistemas de IA, certo? Então, acho que é uma lacuna e que o Brasil passa ao largo disso. A nossa estratégia de IA, que foi publicada recentemente, depois de um longo período de construção, é uma piada, certo? É uma estratégia, eu ia falar exatamente isso, aquilo lá não tem nada. Tem nada, é um vazio, é um fala-fala de dados, não tem, no final, mas qual é a estratégia? Não tem estratégia, não tem... Parece que é uma digitalização de serviços, não é? Isso. Eles estão encarando o IA como digitalização de serviços. É tão ruim que eu não consegui nem criticar o negócio, né? Então a gente está com vários problemas. Eu acho que tem uma crítica.
Sivaldo, se você pegar um documento anterior, que é base desse outro, que é a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, eles colocam o seguinte: quais são os pontos, as vantagens comparativas do Brasil? Sabe qual que é a primeira? O ruralismo. Sabe qual a segunda? Um grande mercado consumidor. Sabe qual a terceira? A terceira, eu concordo, uma enorme diversidade cultural. Aí tem mais duas, que é um parque industrial consolidado, e a última eu não me lembro, que é também um pouco assim. Você reparou que não é vantagem comparativa para o governo que fez o plano, quem planejou isso, não é vantagem comparativa à USP, à UNB, à Federal do ABC, às universidades que têm centros. Eu concordo, não estão na fronteira de muitas coisas, não estão. Mas, cara, com investimento, você chega na fronteira de vários lugares. Mas as universidades não passam pela cabeça dos caras. Aí fica difícil, né? Não é? Sérgio, eu acabei de publicar um trabalho junto com a Consulado Britânico no Brasil, tá? Sobre potencialidades de investimento da Inglaterra no Brasil. E tudo isso está listado. Inclusive, a LGPD é um potencial positivo, tá? O fato de existir um marco regulatório, claro que a gente está aprendendo, tá? Tudo isso é contado como positivamente e os caras de lá gostaram, sabe? Eles aceitaram essa argumentação. Tem regras. O fato de porque as regras de proteção de dados lá estão bem consolidadas, né, Marcelo? Eles conseguem lidar com isso melhor. O fato de que algumas pessoas não enxergam isso como importante não quer dizer que não tenha importância, não quer dizer que não sejam reconhecidos como importantes, tá? Porque a gente colocou no nosso documento que tá publicado, é público esse agora aí, tá? Mas a gente conta e contabiliza e fala, olha, tem uma universidade de norte a sul, tem todo canto. Olha, tem o que a indústria faz, o que a indústria rural, o agrobusiness faz, é de ponta no mundo inteiro. O agro, tá? O que o agro faz é de ponta no mundo inteiro. A gente o agro não está devendo nada para ninguém. Não, o problema é o seguinte, todo mundo fala, o agro ele é de ponta da porteira para dentro, tá? Da porteira para fora, o que depende de serviço público, bem comum, não sei o quê, aí tem uma queda abrupta na disponibilidade de serviços tecnológicos ou não tecnológicos, tá? Até a estrada. Aí é uma desgraça. E eu vou só finalizar esse ponto, já passar para as considerações finais de vocês, que a solução que está se vendo para isso, por exemplo, é a capacidade de conectividade desse setor, né? Hoje, quando se fala, por exemplo, do 5G, está se pensando, por exemplo, em conectar esse setor aí com uma tecnologia de ponta para potencializar a economia brasileira e esse setor econômico brasileiro, enfim. Então, existe muita coisa aí por trás. Mas, para finalizar, gente, eu queria agradecer. Professora Cris, obrigado pela oportunidade de mediar esse debate. Obrigado, aprendi demais aqui. Obrigada a você, Marcos. Eu concordo com as falas de necessidade de regulação. É preciso muita mais ética mesmo. E, Sérgio, parabenizo aqui se orientando na sua pessoa e todos os pesquisadores que estão aí, que o trabalho que o Tarcísio está fazendo é de extrema relevância, não é? E são os desafios que nós temos aqui. A ideia dessa mesa foi unir essas várias visões, pessoas de várias áreas, ciência política, comunicação, tecnologia, política pública, no simpósio organizado, né, por pesquisadores que estão envolvidos em políticas públicas, para trazer essas questões mesmo, unir as pessoas e fazer a gente conhecer. Então, vou passar vocês para as palavras finais de vocês. Sérgio, comece com você, depois o Marcelo e, por último, o Sivaldo. Um minutinho, Sérgio, para dar uma... Cris, agradeço muito o seu convite, estou aqui mais uma vez, muito legal esse seminário, cada vez, mesmo na pandemia, você conseguiu garantir mesas muito legais, muito importantes. Eu fiquei, muitas questões tratadas aqui são extremamente relevantes e difíceis. Eu acho que o tempo é curto, mas mostrou que nós temos desafios muito grandes a enfrentar. E eu queria dizer o seguinte, o Estado democrático ele precisa se preparar para os sistemas de gestão algorítmicos, alguns deles de inteligência artificial.
ele precisa se preparar para isso, ele precisa ser, na verdade, como ele vai receber, como ele vai desenvolver, ele precisa se preparar para uma sociedade dataficada, porque os sistemas de inteligência artificial, que durante um bom tempo ainda vão se desenvolver, é o que estão sendo puxados pelas grandes plataformas. É o sistema conexionista, são algorítmicos, não são... A inteligência artificial simbólica está paralisada. Nós estamos numa sociedade que depende de dados. Não é verdade que então, a inteligência artificial está simbólica. Não é verdade. Tá? O problema é o seguinte, que nem falaram, essas coisas evoluem com o tempo, só que uma emerge e outra está por baixo, depois troca. Elas basicamente têm a mesma idade. O sistema, se você for pensar em termos de nascimento de inteligência artificial, bom, probabilidade existe há muito mais tempo, mas esse conexionista simbólico e probabilístico, eles vêm se desenvolvendo o tempo inteiro. Tá? Mas, Marcelo... tá mais em evidência, o outro não sumiu. Não falei que sumiu, eu falei que está paralisado, sabe por quê? Os investimentos, as contratações, os elementos que estão arrastando são das grandes plataformas, são baseados em dados. Tanto é que essas plataformas não param de coletar dados, que surge uma figura hoje do broker de dados, porque o alimento da inteligência artificial mais usada é o alimento que se chama dados pessoais. E é o que eu tenho dizendo, as verbas vão mais para esse tipo de análise de pesquisa e de formulação, de desenvolvimento. É a realidade hoje. Então, eu estava falando disso exatamente para falar... Considerações finais. Será que na consideração final nós não temos que apostar também em outros tipos de inteligência artificial que não sejam baseados em dados? Uma pergunta. Marcelo, com você, meu amigo. Bom, Quero te agradecer a participação também. Eu queria agradecer muitíssimo o convite. Eu, obviamente, tenho um ponto de vista diferente, mas é para isso. Se fosse tudo falar igual, não tinha debate, né? Eu tenho uma visão de dentro, do ponto de vista de dentro. Eu acho que eu estou agora na inteligência artificial do momento. Já estive na inteligência artificial fora de moda também, já fiz parte. Mas eu me vejo como cientista da computação, eu me vejo que a gente tem que promover a ética no pessoal da frente, independente qual é a tecnologia da moda. Sabe? Já foi orientação a objeto, hoje em dia é inteligência artificial, mas as pessoas, quando tomam decisões, elas têm que ter a capacidade de prever qual vai ser as consequências daquilo que ela faz, tá? Como projetista, como desenvolvedor de sistema. Com inteligência artificial ou não. Obviamente, as variáveis são diferentes quando você usa uma tecnologia ou a outra, mas essa capacidade de desenvolvimento ético, de preparação ética e de propagação ética tem que estar presente independente da tecnologia do momento. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Sivaldo. Mas eu quero agradecer por essa mesa bem legal, bom debate, agradecer a Cristiana por manter esse simpósio aí, na luta, né, na pandemia, Marcos pela mediação. Em relação à IA, em relação à tecnologia em geral, acho que algumas questões precisam ser pensadas, né, principalmente IA, porque a gente está começando esse processo, eu acho que é uma tendência esse negócio ficar mais acirrado, né. A gente pensar que IA, certo, é irreversível nesse contexto, eu não consigo ver isso voltar, certo? E é irreversível e é estruturante, certo? O discurso da eficiência, ele ganha muito espaço, então isso vai estruturar diversas ações, diversos campos, e eu acho que o perigo aí é essa coisa se espalhar e ficar invisível. Quando a tecnologia fica invisível, aí sim ela é importante, certo? Quando ela está espraiada, que você utiliza ela e não percebe que ela está lá. Então, ela começa a guiar as coisas. E eu acho que uma relação importante em relação à questão de IA é a questão da estabilidade, que eu fui lá atrás na fala. A tendência dos sistemas de IA é nos tornar estáveis, felizes, certo? Passivos, de algum modo. Os sistemas não querem coisas, não querem outliers, certo? Outlier é ruim para os sistemas estatísticos. Então, os sistemas querem coisas que sigam padrões, que sejam estáveis. Então, quanto mais estáveis nós formos, felizes e passivos, melhor para os sistemas de IA. Então, as coisas vão funcionando muito bem. Qual a novidade nisso aí? Isso aqui não é da IA, isso é desde sempre, pô. Desde sempre, a época do The Wall,
Pink Floyd Desde deu sempre, já era assim, pô. Desde sempre, mas a questão de IA, a IA vai amplificar essa questão, certo? De forma muito mais eficiente do que é agora. Uma coisa é você ter essa dimensão com ferramentas que não são pervasivas, não são disruptivas. Outra coisa é você ter esse tipo de relação tecnológica afetiva, certo? A tendência de IA é nós nos relacionarmos afetivamente com sistemas, certo? Então, porque gera essa estabilidade e estabilidade e esse conforto. E isso é uma questão que nós não... É difícil de você dizer para alguém assim, mas por que você vai usar IA se você pode... É a lógica da Matrix, né, da pílula vermelha ou da azul. Você quer viver na realidade dura, feia, mas essa é a realidade que é, ou você quer viver na realidade, certo, criada, ficcional, mas muito mais feliz. Certo? Então, são questões Sivaldo, que vão terminar pós-scriptum sobre as sociedades de controle. Gilles Deleuze, a sua frase agora me lembrou... É um pouco do mesmo modo. É isso, mas é um bom debate, acho que tem muita coisa para discutir sobre isso ainda, acho que a gente está... Então foi um bom debate, acho que tem mais coisas que a gente poderia discutir, mas fica para a próxima. Marcos, posso fechar nesse um minutinho? Pode, professor. Inclusive, eu vou dizer que eu vou ter que sair agora. Está muito emocionante. Parabéns, Marcos. Obrigado aí pela mediação. Obrigado, Foi uma honra ter vocês aqui. Eu não conheci o Marcelo. Muito feliz de conhecer, Marcelo. Vou trocar mais ideias aí contigo, Sivaldo. Prazer enorme te rever. Estamos aí para também. isso. Professora Cris, obrigado pelo convite. A gente, não sei se vocês sabem, nós temos uma comissão organizadora desse simpósio que se chama Cris Freitas, né, Sivaldo? A comissão organizadora desse simpósio se chama Cris Freitas e quero agradecer pelo sucesso do simpósio aqui. Obrigada, Marcos. Cris, eu passo a palavra para você. Não sei se vocês sabem, eu sou presidente do Clube da Imprensa de Brasília. Eu tenho uma audiência agora na Justiça para tratar de coisas do clube. Então, eu vou ter que sair, que ela começa agora. E, enfim, prazer enorme, gente. Valeu. Tchau. Obrigada. João, obrigado pelo backstage aí.